Pessoal, atividade número 10, sétimo ano, atividade postada no dia 18. Então, na questão número 1, pediu para fazer o MMC e pediu para fazer o MDC. Então, nós vamos ter que fazer os dois. Então, por isso que eu já organizei aqui, ó. Então, para fazer o MMC, a gente trabalha os dois valores, ou três, quando aparecer três valores, ao mesmo tempo. E aí, a gente vai fazer aquela fatoração com os números primos. Então, primeiro, divide por 2. Aí, aqui dá 9 e aqui dá 30. Divide por 2. O 9 não é divisível por 2, então ele repete. E o 30 divide por 2, que dá 15. Pronto, o 9 e o 15 já não é mais divisível por 2. Se não é divisível por 2, a gente vai para o próximo valor. Então, a gente vai usar o 3. Poderia usar o 5 também. Só que geralmente eu uso do menor para o número maior. Então, 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Quando chegou aqui, tem o 3 e o 5. Então, eu vou continuar usando o 3 e o 5 repete. E o 5 divide por ele mesmo. Então, aqui, para mim, achar o nosso menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum, significa que é só multiplicar esses valores que apareceu aqui, ó, os resultados. Então, nós temos aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, aí 12 vezes 3, 36, e 36 vezes 5 vai dar 180. Para fazer o máximo divisor comum, então, a gente vai fazer eles separados. Poderia olhar por aqui também, ó, porque é só olhar onde o número dividiu ao mesmo tempo pelos dois. Também dá certo fazer usando somente essa fatoração aqui, ó. Mas aí, como eu já ensinei para vocês fazerem separados, então vamos fazer separado. Então, ó, dividiu por 2, ou seja, o mesmo resultado aqui, ó. 9 dividiu por 3, 3 dividiu por 3, 1. 60 dividiu por 2, 30 dividiu por 2, 15 dividiu por 3, 5 dividiu por 5, 1. Então, é só olhar. Onde eu tenho a repetição? Ó, o 2 aparece aqui, mas também aparece aqui. O 3 aparece aqui e também aparece aqui. Pronto. Então, fica aqui, ó, 2 vezes 3. Então, 6. Letra B, mesma coisa, ó. Divide por 2, 105. Divide por 2, 231. Quando o número for grande e não der divisão, vocês acharem que não consegue fazer mentalmente, faz a continha do lado, não tem perigo não, faz a continha no rascunho. Aí agora, eu já não posso mais dividir por 2, eu posso usar o 3. Por que eu sei que é divisível por 3? Porque é só eu olhar o seguinte, ó. 1 mais 0, 1. 1 mais 5, 6. Ou seja, quando eu somo os algarismos e der um valor da tabuada do 3, quer dizer que o número é divisível por 3. Quando eu somo aqui, ó, 2 mais 3, 5 mais 1, 6. Ou seja, apareceu na tabuada do 3, quer dizer que o número só pode ser divisível por 3. Aí, 105 dividido por 3, 35. 231 dividido por 3, 77. Aí, agora, o número, o 35 eu posso dividir por 5 ou posso dividir por 7. E aqui o 77, nós já temos noção que seja divisível o quê? Pelo 7 e pelo 11, ó, é 77. Tá, então eu vou usar primeiro o 5 para manter aquela ordem do menor número para o maior número. Então, vai dar 7 aqui, ó, porque 35 dividido por 5 é 7. O 77 não é divisível por 5, então eu repeti. Aí, agora eu faço o quê? Divido por 7, ou seja, 7 dividido por 7. 77 dividido por 7. E o 11 divide por ele mesmo. Então, nesse caso aqui, vai dar um valor alto. Então, eu já multipliquei ele e eu cheguei na conclusão que vai ser 2.310. Então, menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum, 2.310.
Pessoal, eu não fico fazendo todos os cálculos aqui, porque senão o vídeo fica muito grande para postar depois é complicado por causa da internet. Tá, então eu já fiz o cálculo aqui, cheguei no valor do MMC. Agora eu vou chegar no cálculo do MDC. Também eu vou fazer separado, porque eu já tinha ensinado vocês a fazer separado. Mas por aqui a gente consegue saber se o 2 dividiu ao mesmo tempo, se o 3 dividiu ao mesmo tempo, se o 5 dividiu pelos dois valores e assim por diante. Então, por aqui tem como eu descobrir também o máximo divisor comum. Mas aí vamos lá, vamos só repetir aqui, ó. 210 divide por 2, que dá 105. Não é divisível mais por 2, é divisível por 3, que dá 35. Aí o 35 divide por 5, que dá 7, e o 7 divide por ele mesmo. 462 divide por 2, que dá 231. Divide por 3, que vai dar 77, divide por 7, que dá 11, e o 11 divide por ele mesmo. Então, agora é só eu observar quais são os valores que repetiram. Aqui apareceu 2, aqui também. Aqui apareceu 3, aqui também. Aqui apareceu 7, aqui também apareceu 7. Então, quer dizer que aqui eu venho 2, que repetiu, o 3 que repetiu e o 7 que repetiu. Nesse caso aqui, nosso valor vai ser o número 42, que é 2 vezes 3, 6, 6 vezes 7, 42. Já na 2, pediu só o máximo divisor comum dos três valores. Então, eu já coloquei eles separadinhos aqui, ó. Então, o 50 divide por 2, que dá 25. 25 divide por 5, que dá 5. E o 5 divide por 5, que dá 1. Já fiz a fatoração do 50. 60 divide por 2, que dá 30. Divide por 2, que dá 15. Aí, o 15 divide por 3, que dá 5, e o 5 divide por ele mesmo. Então, fiz a fatoração do 60. E o 100 divide por 2, que dá 50, divide por 2, que dá 25, divide por 5, que dá 5, e o 5 divide por 5, que dá 1. Pronto, agora eu vou olhar quais são os valores que se repetem. O 2 apareceu nos três valores. O 2 apareceu aqui, ó, no 60 e no 100, mas no 50 ele não apareceu. Então, quer dizer que eu não vou repetir ele mais uma vez. O 5 apareceu aqui e apareceu aqui, ó. Então, apareceu no 50, apareceu no 60 e apareceu no 100. Aí, quer dizer, o resultado final fica sendo apenas 2 vezes 5. Ó, porque aqui o 5 apareceu. Aqui também, ó, no 100. Mas no 60 ele não apareceu mais uma vez, apareceu somente uma. Então, nesse caso, como eu estou trabalhando três valores, o valor ele tem que aparecer no primeiro, no segundo e no terceiro valor. Se eu estivesse trabalhando 4 valores, aí teria que aparecer nos 4 e assim por diante. Um comerciante vende balas em pacotinho, sempre com a mesma quantidade. Ao fazer isso, percebeu que, dentre as balas que possuíam, poderia colocar 8, 12, 20 em cada pacote. Nessas condições, assinale a alternativa que representa o número mínimo de balas que o comerciante dispunha, ou seja, dispunha que ele tinha quantidade de balas. E aí eu já coloquei aqui para facilitar, para vocês não confundirem, já coloquei que é para vocês resolverem pelo MMC. Então, eu venho aqui, ó, o 8 divide por 2, o 12 também, o 20 também. Então, mesmo que fosse só um número sendo divisível por 2, eu estaria usando o 2, porque sempre que for fazer fatoração, é necessário fazer com os números primos, e eu organizo sempre do menor para o maior para facilitar. Então, 8 dividido por 2, 12 dividido por 2, 20 dividido por 2. Aí, agora eu continuo, porque eu ainda tenho valores divisíveis por 2. Então, ó, 6 dividido por 2, 10 dividido por 2. Agora, eu uso o 2 mais uma vez, ó. 2 dividido por 2 é 1. O 3 não é divisível e o 5 também. Então, repeti os dois valores aqui. E agora, divide por 3. Olha lá, ó, 3 dividido por 3. O 5 não é, repete. E o 5 divide por ele
mesmo. Agora é só multiplicar aqui, ó, multiplicando os valores aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, e 24 vezes 5. Então, vai dar 120. Então, ficou sendo letra o quê? Letra... Então, ele tinha, no mínimo, 120 balas.